Olá, dando continuidade aqui aos nossos devocionais no livro de Salmos. Hoje o Salmo 6. Para quem ainda não assistiu, nós já temos gravados os vídeos do Salmo 1 ao Salmo 5. E se você ainda não viu, você pode acessar o meu canal, Pastor Cantoca, no YouTube. E lá você vai encontrar então cada um desses primeiros 5 salmos. Hoje o Salmo 6. Então vamos à leitura dele. Você terá projetado aqui também, na tela, o Salmo número 6, na versão Almeida Corrigida Fiel. Mas abra sua Bíblia na versão que você está acostumado, faça a comparação. Você, tendo o vídeo, tem a facilidade de ir pausando, se você quiser, e ir comparando os textos, prestando atenção em cada uma das considerações. Vamos lá à leitura então? Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Este é o Salmo 6. O Salmo 6 é também um salmo de Davi. E este salmo, ele é conhecido como o primeiro salmo de penitência. O que é a penitência? A penitência é o arrependimento por um erro, ou então o pagamento da pena de um pecado. Isso é penitência. E penitência, nós temos mais 6 salmos que tratam de arrependimento, diretamente sobre arrependimento, ou então do sofrimento por um pecado cometido. É o Salmo 32, Salmo 38, 51, 102, 130 e 143. Então o primeiro salmo de penitência é o 6, e depois nós temos esses outros 6 salmos que também tratam ou são formados com base no arrependimento, ou então no sofrimento em razão do pecado. Também é um salmo oferecido ou sob a responsabilidade do mestre de canto, ou então do, como chama a minha Bíblia, músico mor, aquele que era responsável pelo louvor cantado no templo. Nós já vimos nos primeiros 5 salmos alguns termos específicos da música que são acrescentados a esses salmos. São esses termos: Selá, que é uma pausa de reflexão no meio do salmo. Nós vimos também o termo negilote, pode ser também, que se refere aos instrumentos de sopro, e a gente viu isso no Salmo 5, que deveria ser acompanhado com nehilote, instrumentos de sopro. Nós já vimos também nerinote, nós vimos isso no Salmo 3. No Salmo 3, no Salmo 4, nós vimos isso, que deveria ser acompanhado de instrumentos nerinote, ou seja, instrumentos de corda. E agora no Salmo 6, também mais uma vez nós vemos esse termo, nerinote, ou seja, é escrito para instrumentos de corda. Mas nós encontramos uma outra palavrinha agora no Salmo 6, mais um termo específico da música. Ali diz o seguinte: sobre seminite. E o que é a seminite? Acredita-se que seja a oitava musical, ou então, num determinado momento, esse salmo deveria ser aumentado em uma oitava. Então, acrescenta-se mais um termo para o nosso conhecimento musical em salmos. Esses termos, eles
não são exatos, nós não temos certeza de que sejam esses significados. Mas é bem provável que seja. Existem, são hipóteses, mas hipóteses bem prováveis de que eles signifiquem isso, Tanto os instrumentos, com mais certeza, quanto essa seminite seja essa oitava que acontece na música. E esse salmo nos dá a oportunidade de realmente pensarmos nisso, porque ele começa com uma tonalidade ou numa altura mais grave, mais baixa, do arrependimento, do sofrimento, e depois, num determinado momento, ele sobe, ele aumenta isso daí, parece que ele oitava, essa música, esse cântico, quando ele começa a cantar: o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me perdoou dos meus pecados, que aqueles iníquos, aqueles meus inimigos se afastem de mim, porque eu quero servir ao Senhor. É mais ou menos essa tonalidade. Ele começa então mais grave, depois ele torna-se mais agudo, ele começa num tom mais, numa altura mais baixa, e depois ele sobe essa altura. Então existe essa diferenciação. Para o nosso entendimento aqui, eu proponho a divisão desse salmo em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, a segunda parte, do versículo 6 ao 7, ou versículo 6 e 7, e a terceira parte, do versículo 8 ao versículo 10. Então vamos a elas, explicar cada uma delas, tecer comentários sobre cada uma delas. Versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 6, a gente encontra Davi clamando, arrependido do seu pecado. E Davi então fala aqui para que Deus não o repreenda na sua ira, que o Senhor não o castigue no seu furor, está dizendo no versículo 1. Ele sabe o peso de Deus sobre ele quando ele ofende a Deus pecando. E Davi pecou aqui, Davi está em pecado, mas está se arrependendo, está arrependido do seu pecado. Depois ele, no versículo 2, ele diz muito claramente que ele pede isso até porque ele está fraco fisicamente, Ele está doente, os seus ossos estão perturbados, estão aflitos, afligidos os seus ossos. E depois ele também nos esclarece que além dos ossos, também a sua alma está sofrendo em razão do pecado. Vamos ler aqui então versículo 1 ao 5. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Ele é fraco como ser humano e está mais fraco ainda por causa do pecado. E ele pede então: Senhor, sara-me, ou seja, eu estou doente. O meu pecado está me causando doença, fraqueza, enfermidade. Porque os meus ossos, diz no final do versículo 2, estão perturbados. E irmãos, isso aqui é a parte física. Quando nós pecamos, não é apenas a alma que sofre, mas o corpo físico sofre. E nós começamos então a sentir dores inexplicáveis. Nenhum médico explica, nenhum exame diz o que é, porque é o pecado. Nós temos problemas nos nossos ossos, cansaço, que nenhum outro médico ou qualquer exame pode explicar, porque é o pecado. É o pecado que aflige a alma e aflige o físico, atinge os ossos e atinge a alma. E é isso que Davi está sofrendo, e Davi está dizendo aqui, diz no versículo 4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, ou seja, os meus ossos estão doentes, a minha alma precisa de salvação. E eu preciso que o Senhor me salve pela tua bondade, pela tua benignidade. Não existe outra salvação para mim, outro livramento para mim dos meus pecados que não seja o Senhor. E assim que o Senhor livrar a minha alma, certamente o meu corpo também restabelecerá a sua saúde. Então, versículo 1 ao 5, Davi clama arrependido a Deus pelos seus pecados, pedindo que o Senhor o salve, não o castigue, não no seu furor, vai haver o castigo, mas que não seja no furor, na ira de Deus, mas na sua misericórdia, e que, sendo livre a sua alma do pecado, certamente o seu corpo também deixará de ser afligido.
Essa aflição do pecado de Davi ele descreve no versículo 6 e no versículo 7. E é algo que certamente você talvez já tenha sentido, que eu já senti em nossa vida, quando nós pecamos contra o Senhor. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você sofre quando peca. E esse sofrimento, parte é castigo do Senhor, parte é consequência do nosso próprio pecado. E isso nos leva, então, ao arrependimento o mais rápido possível, para que a nossa saúde espiritual e física seja restabelecida. Não estou dizendo que todo problema físico tem a ver com o pecado. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o pecado, sim, ele causa problemas físicos, né? Alguns podem chamar isso de psicossomático, né? Mas é uma causa direta, uma consequência direta do problema da alma. Diz o versículo 6, então: já estou cansado do meu gemido. Davi estava gemendo, ou seja, dores, né, por causa do pecado. Toda noite faço nadar a minha cama. Isso é uma poesia. Ele está dizendo aqui muito claramente o seguinte: toda noite eu choro, e choro muito por causa dos meus pecados. Eu molho a minha cama, eu faço a minha cama nadar nas minhas lágrimas, né? Então ele está usando uma linguagem poética, mas para dizer o seguinte: eu choro por causa do meu pecado. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 7: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Eu prefiro, ao invés da mágoa, fazer a tradução dessa palavra hebraica para aflição. Meus olhos já estão consumidos pela aflição. Então é aquele olho já cansado, aquele olho entristecido, aquele olho aflito por causa do pecado. Diz o versículo 7 ainda: tem-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então o pecado que ele cometeu diante de Deus, o sofrimento que ele está tendo, e ele vendo os inimigos, e talvez os inimigos estivessem felizes, né, com a situação em que Davi se encontrava. Então Davi está cansado do seu sofrimento, cansado do seu gemido, chora muito, o seu travesseiro fica molhado com as suas lágrimas, seus olhos estão consumidos pela aflição, eles envelhecem, esses olhos fraquejam por causa do pecado. É o pecado atingindo a alma e gerando consequências diretas no corpo, na parte física de Davi. Mas quando chega no versículo 8, existe o quê? Uma oitava, existe uma oitavada nesse cântico aqui, né? Então, sobe-se uma oitava, sobe-se o volume, a altura, a alegria, o brilho desse salmo. Porque nesse momento do versículo 8 ao versículo 10, Davi passa de aflito a regozijo, a alegria, porque a sua alma foi restaurada, porque o seu corpo já não sofre mais as consequências do pecado. E ele então, com toda segurança, ele grita a modificação de sua vida: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Se afastem de mim, não quero mais aquelas pessoas que vivem no pecado ao meu lado. Se afastem de mim. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo: porque o Senhor já ouviu o meu pranto, já ouviu o meu choro. Eu sei que o Senhor já ouviu o meu arrependimento, o meu pedido a Ele de misericórdia, o meu clamor por sua benignidade. O Senhor já me ouviu. Subiu o tom do hino. Já não é mais aquele tom grave, triste, mas é um tom de determinação, de alegria, de ânimo. Versículo 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A certeza de que Ele está me ouvindo, considerando o meu pedido, e de que Ele aceita sim o meu arrependimento. Versículo 10: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Tornem atrás, convertam-se, modifiquem suas atitudes. O Davi do versículo 1 até o versículo 7
já não é mais o mesmo Davi do versículo 8 ao versículo 10. Do 1 ao 7 é um Davi contrito, quebrado, moído por causa do seu pecado, arrependido e clamando ao Senhor. O Davi do 8 ao 10 é o Davi seguro, firme, animado, olhando para frente e falando: eu não vou pecar mais, e se afaste de mim todo mundo que é pecador, porque eu sigo é o nosso Deus, o meu Deus, e o meu Deus é um Deus santo, misericordioso e bondoso. Bonito salmo para quando nós estivermos com os nossos ossos e com a nossa alma moídos, e nós olharmos para o Salmo 6 e vermos como Davi agiu e agirmos da mesma forma. O pecado é algo terrível. O pecado faz mal para os ossos e faz mal para a alma. Diz em 1 João, e eu peço que você abra lá, a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 8, que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós, todos os seres humanos pecam, e até mesmo os cristãos pecam. Mas quando nós pecamos, a primeira atitude que devemos ter é não negar o pecado, mas reconhecê-lo diante de Deus. A segunda atitude é nos arrependermos desse pecado. E a terceira atitude nós encontramos no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que Ele faz isso? Por causa daquilo que nos é dito no versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o cristão tem purificação dos seus pecados no sangue do Senhor Jesus. Mas constantemente ele precisa vigiar para não pecar. E se pecar, precisa se arrepender imediatamente, confessar esses pecados a Deus e ter a certeza do perdão que vem de Deus. E com isso então ele é cheio da alegria, da mesma alegria que Davi foi cheio do versículo 8 ao 10 do Salmo 6. Com a mesma determinação, com o mesmo ânimo, com a mesma motivação. Então, irmãos, tenha segurança de que nós temos um advogado ao lado do Pai, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, que pagou por todos os nossos pecados. Mas ainda assim, nós precisamos nos arrepender de cada um deles e confessarmos esses pecados diante de Deus. Essa é a atitude do cristão. Mas nunca permanecermos no pecado, porque assim nossa alma sofre e os nossos ossos também. Não sofra. Confesse. Se arrependa, confesse. E descanse no Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.